E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover. Nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu queria te dar duas razões para você fazer isso daqui. E o que é isso daqui? Isso aqui é um probiótico, ou seja, isso é um líquido no qual está repleto de bactérias produtoras de ácido lático. E isso daqui eu coloco nas castanhas que eu triturar, seja castanha de caju, amêndoa, semente de girassol, o que quer que seja, o que quer que eu triture, juntamente com isso daqui, são essas bactérias que estão aqui dentro que vão fermentar essa massa. Então, por que você deveria fazer o seu probiótico para fermentar o seu queijo vegetal? Primeiro porque é super barato. Olha só o que eu tenho aqui, né? Em termos de equipamento, então, isso aqui é um vidro de um grão de bico que eu tinha comprado, usei o grão de bico e depois guardei o vidro para eu poder armazenar isso daqui. Inclusive, a própria produção do probiótico, ela vai ser feita num vidro desse. Não tem por que também comprar algo específico para isso. E depois, o que a gente usa normalmente para produzir o probiótico? Porque, olha só, vamos entender uma coisa. Essas bactérias produtoras de ácido lático, elas estão onde, em primeiro lugar? Estão por aqui, estão em todo lugar. Tá? Inclusive na parte de fora de muitos alimentos. Os vegetais que a gente come, por exemplo, eles estão repletos dessas bactérias produtoras de ácido lático. Sementes, grãos, né? Tudo isso daí tem bactéria produtora de ácido lático. Ou seja, se a gente colocar um vegetal, sei lá, qualquer aí, brócolis, couve-flor ou couve, qualquer coisa que você pense ali, e colocar ele numa solução de água com sal, isso daí tem uma grande chance de fermentar. E essa questão da fermentação ali é justamente uma seleção natural que vai acontecer nesse meio. Tá? Ou seja, essa água salgada, ela vai ser uma barreira para muitas bactérias, mas ela faz com que algumas outras bactérias sobrevivam. E essas que vão sobreviver são as bactérias produtoras de ácido lático. Então, olha só como é simples a gente fazer isso em casa e como também não vamos gastar muito dinheiro, porque agora, se você abrir a sua geladeira, você consegue reunir alguns vegetais aí para colocar para fermentar, né? Para colocar numa água, que você tem também água filtrada em casa, tem sal em casa, e aí tem tudo para fazer um probiótico, né? Ou, de repente, você já viu também um outro probiótico chamado de Rejuvelac, né, que ele é feito normalmente na base de grãos, seja trigo, cevada, quinoa, enfim. Mas esse daí já não usa o sal, é só água. Então, a seleção que vai acontecer ali é um pouco diferente. Está aberto a ter uma quantidade ou uma diversidade maior de bactérias, tá? E não exclusivamente bactérias produtoras de ácido lático, ou pelo menos em sua maioria, que é o que acontece quando você trabalha com o sal, tá? Como o sal como se fosse uma barreira. Então é por isso que eu prefiro muito mais fazer esses vegetais lactofermentados e usar essa água do que fazer Rejuvelac. E isso pelo sabor também, tá? Eu acho que o sabor feito com vegetais lactofermentados acaba ficando mais interessante, um perfil mais próximo do queijo do que o próprio Rejuvelac, né? Então, às vezes faz com Rejuvelac esperando que vai ter gosto de queijo e fica ali no meio do caminho, porque realmente faltou bactéria produtora de ácido lático e tinha outras bactérias que acabou por fermentar também. Então, o primeiro motivo é esse, é algo super barato de você fazer em casa. E depois, uma outra questão é a possibilidade quase que infinita de você compor em relação a sabor. Claro, pegando vegetais diferentes, testando com vegetais diferentes, né? Esse daqui, por exemplo, e eu vou falar isso porque eu fiz, claro, eu sei o que eu coloquei, né? Mas não porque eu pudesse adivinhar, mas
eu sabendo do que foi feito, realmente eu reconheço no aroma, porque eu usei brócolis para fazer isso daqui. Eu usei brócolis e eu usei também um pouco de alho, um pouco de pimentão, ou seja, eu fiz como se fosse uma conserva, né? E dessa conserva é que eu retirei a água, depois eu comi os vegetais todos, e essa água ela ficou para eu fazer os meus queijos vegetais. Agora, eu poderia mudar. Imagina a diversidade de vegetais que a gente tem, que é possível de usar, que é possível de combinar. Se não entra alho, se entra cebola, se é o pimentão verde, diferente do vermelho, ou se nem vai pimentão, vai só, sei lá, cenoura, vai o talo da beterraba que ia jogar fora. Estão percebendo? Está percebendo como é um mundo cheio de possibilidades e cada um desses probióticos vai dar um traço peculiar para o seu queijo vegetal. Então, imagina só as possibilidades que você tem em mãos.